Salve, salve. Galerinha entrando aí no Twitter já. Só esperando o JV entrar pra gente começar a bater um papo aqui. Galera que tá aí pelo YouTube já vai dando aquela seguida marota aí, curtindo. Só esperando a galera entrar aí, a gente já vai começar já. JV chegou aqui já. Vou colocar ele no palco. Agora já era. Salve, E aí, salve, Jota? mano. De boa? Suavão? Suave, tô morrendo de sono. Amanhã acorda 4 horas pra Fragmetric. Tá me Tu ouvindo pegou bem também aí? alguma coisa? Tô te ouvindo de boa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Show de bola. Então vamos começar, né? Lança braba. Eu aprender como eu vou montar minha pool amanhã. Safo. Amanhã é dia de frag, né? Acho que vai dar bom. Cara, então, a ideia da aula hoje é mostrar como você pode usar a ferramenta da Clobber para enxergar a liquidez distribuída em um determinado token. Então, eu vou começar primeiro apresentando os conceitos e, em seguida, a gente faz um caso prático ali no final. Então, basicamente aqui, vou introduzir o que é essa ferramenta, né? Então, a Clobber é um Concentrated Liquidity Order Book Aggregator, que basicamente é o quê? É uma ferramenta para agregar visualmente os dados de liquidez de todas as principais exchanges descentralizadas, né? Então, ele reúne as posições de liquidez concentrada, de ordem limite, ordem de DCA, em toda a Solana, né? Então, ele pega as principais DEX e as maiores SECs e agrega todas essas informações que a gente teria que ir catando milho ali para achar e junta tudo isso de maneira objetiva e te mostra isso num gráfico para você conseguir ter uma ideia de como que está o panorama geral daquilo dali. Deixa eu só dar um start aqui no Instagram também, que eu acho que eu não streamei. Iniciou no Twitter? No Twitter iniciou. Agora Boa. consegui aqui no Instagram. Eu já estava no primeiro slide já e... Beleza. Então vamos tocar então. Então seguindo aqui,
O objetivo geral, né, é fornecer uma visão abrangente da estrutura do mercado em tempo real. Então, vocês vão ver, né, no caso prático, que eu vou apresentar lá no final da call, que você consegue clicar ali e ter a informação mais recente o possível, né? Aí, para tu fazer isso também, tu tem que estar com uma conta paga e tal, mas eu achei um custo, assim, benefício razoável para a ferramenta que é, né? E no final das contas, isso aí te ajuda a tomar melhores decisões, né? Tu toma decisões mais informadas. E qual seria o grande problema que a Clover resolve, né? Por que que a gente usaria essa ferramenta? Então, tem um problema chamado de fragmentação da liquidez, né, no universo do DeFi. Por quê? Porque dentro de finanças tradicionais e dentro das corretoras centralizadas, a gente geralmente trabalha com order books, né, com os livros de ordem. Então, tu consegue identificar mais fácil esses suportes e essas resistências, porque fica tudo ali bonitinho no livro de ordens. Já no ambiente de finanças descentralizadas, essa liquidez, né, o quanto que tem de ordem em determinada posição, seja para compra ou para venda, é muito fragmentado. E fragmentado de diversas formas, tanto nas ferramentas e mecanismos, quanto nas corretoras, né? Então, por exemplo, a gente consegue ver múltiplas corretoras descentralizadas, como Raydium, Orca, Meteora, mecanismos diferentes de liquidez, né? Como tipo, os mais elementares, que é aquelas pools de produto constante que tu consegue ver lá na Raydium e na Orca, liquidez concentrada, que já foi uma evolução dessas pools de produto constante, que são aquelas pools, né? X vezes Y é igual a K. Essa é a mais elementar de todas. Tu só coloca o token ali, né, base, ou seja, SOL ou então SDC, ele calcula o equivalente do outro token, tu deposita aquilo e a tua liquidez ela fica disposta por todo o range possível, né? Em tese, o range infinito, assim, digamos. Desde menos 100% até o infinito. Então, seria uma curva que funcionaria dessa maneira. Por isso que é uma pool de produto constante. Vou mostrar visualmente o que isso é para vocês também mais à frente. E também ordens de limite e os DCA, né? E os DLMMs, que seriam a evolução da liquidez concentrada também. Então, com essa fragmentação toda de informação, né, de liquidez distribuída por esses diferentes mecanismos / diferentes corretoras, é quase que impossível para alguém sozinho rastrear manualmente esse tanto de informação e conseguir tirar algum dado disso, né? E conseguir transformar isso num insight razoável para que você tome uma decisão baseada em dados. Então, o Clobber, né, ele transforma essa complexa e fragmentada paisagem em gráficos amigáveis. Então, para vocês terem uma ideia, né, eu tirei um print aí dessa moeda aí, a Useless, que é uma meme coin, de quantas pools diferentes ela tem somente na Meteora, justamente para mostrar isso aqui que eu estava falando, né? O tanto de fragmentado que é a liquidez dentro da rede da Solana. Então, só aqui a gente consegue ver 5 que tenham valor alocado nelas, né? Aí eu cliquei em uma delas aqui, coloquei um range ali de menos 80%, que é até onde ela tem liquidez ali disposta, né, que é nesse extremo do canto esquerdo aqui. Em amarelo aqui está o preço naquele momento que eu tirei o print, e o limite superior eu coloquei até 100% só. Então aqui a gente consegue ter uma ideia de como que a liquidez está distribuída ali, né? Dá para ver aqui que tem algumas pessoas com bid ask aberto para baixo, né? Outras com bid ask aberto para cima e muita liquidez concentrada aqui no meio. Isso é uma única pool. Numa outra mesma pool desse token, aliás, numa pool diferente desse mesmo token, eu tirei um print bem próximo, né? Então, tu consegue ver aqui que o preço no momento que eu tirei o print era
0014 e na outra 00138. Então foi mais ou menos no mesmo momento. Então de uma imagem para outra, olha quanto que muda a distribuição de liquidez, né? E eu coloquei os mesmos ranges também, menos 80 para baixo e mais 100 para cima. Então nesse exemplo aqui a gente vê que tem muito mais liquidez concentrada ao meio e para cima do que na outra. Então tentem imaginar você olhar todas essas informações para tomar alguma decisão. A gente não tem nem capacidade de processar esse tanto de informação com o nosso cérebro. Então, por isso que a ferramenta do Clobber fornece uma solução bastante inteligente, né? Visualmente dizendo. Vocês vão conseguir entender mais à frente como que eles fizeram isso. Então, só para dar uma ideia, essa aqui é a cara da solução que o Clobber dá, né? Em laranja estão as resistências e em cinza, em cinza estão as resistências, errado de novo. Em laranja estão as resistências e em cinza estão os suportes, né? Então, para baixo do preço atual, estão as resistências, os suportes em cinza. Eita, estou errando bastante agora. Então, os suportes em cinza e acima do preço, as resistências em laranja. Então, eu vou passar por isso aqui mais rapidinho, né? Esses slides aí eu vou disponibilizar depois para a galera dar uma lida, mas vou fazer bem en passant esse slide aqui, né? Então, como que é a tecnologia por trás, né, do Clobber e como que os dados são coletados e processados. Esse primeiro slide aqui, a gente vê como que é coletado, né? Foi basicamente aquilo que eu já falei. Ele tira de várias fontes, né? Pools de produto constante, posições de liquidez concentrada, ordens de limite on-chain, né, nos agregadores como a Jupyter, ordens de DCA e também os order books das exchanges. Então é assim que ele coleta, daí que ele coleta essas informações. E aí como que ele processa, né? Primeiro, ele pega todos esses dados e normaliza todos os valores para o USD, né? Porque tem muita coisa ali que está em termos de Sol ou então de outro token. Então, ele traz tudo para o USD e normaliza tudo para o USD. E tem tokens também que tem par em outro token. Então, não necessariamente o token está só em Sol ou só em USDC. Existem pares que são meme coin para meme coin. Então, ele pega tudo isso e coloca tudo em termos de USD. E aí ele organiza no que o documento lá da ferramenta chama de price buckets, que são essas linhazinhas que a gente vê no gráfico de 1% em relação ao preço atual. Então, acima daquela divisória ali, né, que a gente vê que é onde está o preço atual, no encontro das resistências com o suporte, a cada linha que vai passando é um price bucket, né? Que é o quê? Aquela linha ali é um agregado, né? É a liquidez de todas as fontes combinadas e somadas em cada nível de preço, em cada price bucket daquele ali. É como se fosse um bin step, né? Bem entre aspas. Então, cada posição é analisada para determinar se representa um suporte, se ela está abaixo do preço atual, para que quando o site, né, mostrar para o usuário, ele mostre em cinza, ou se é uma resistência que está acima do preço atual. Então, ele agrega todas essas informações e faz uma linha no gráfico alaranjada acima do preço atual. Aí, quais seriam os recursos essenciais ali, né? Eu vou mexer na plataforma com vocês ali, assim que acabar o slide, mas só para a gente conseguir ter uma visão do que a gente vai encontrar lá antes. Então, o principal gráfico é esse gráfico de profundidade de liquidez, né? Que seria o que eu coloquei aqui como o coração da Clobber, né? Que seria a ferramenta mais importante, o insight mais importante, que é aquele que te dá um insight que você, só de bater o olho, tu já consegue traçar no gráfico ali algumas coisas que seriam interessantes para você fazer.
seja para alguma estratégia de trade, ou então para pool de liquidez, que é o foco aqui do nosso encontro, né? Então, esse gráfico ele consegue revelar zonas ocultas de suporte, né, que normalmente você não conseguiria ver, e também de resistência. Então, por exemplo, rapidamente olhando esse gráfico aqui, a gente vê que tem uma zona de resistência aqui bem acentuada, né? Ela tem uma linha cinza que se destaca muito no gráfico. Então, significa que naquela linha ali, naquele price bucket, né, que a gente falou, você vai ter muita resistência em relação à queda de preços abaixo daquele nível. Por quê? Porque toda venda que ocorrer ali, em tese, será comprada por essa linha de resistência, né? Por essa força comprante que a gente está conseguindo ver no gráfico. Então, ele permite ver também se uma barra é uma parede real ou apenas um quebra-molas, com a visualização de liquidez de Constant Product. Aí isso aí é um pouco mais complicadinho de entender. Quando eu tiver com o site aberto, eu vou mostrar o que ele está falando em relação a isso. Mas, para adiantar, essas linhas laranja e cinza, que a gente consegue ver descoladas dessa parede que está fazendo ali uma curva, são linhas efetivamente de DEX e SEX, que agregam informações tanto de ordens de DCA, tanto de ordens de limit order, quanto de pools de liquidez aberta, sejam de DLMM e de pool concentrada. Entretanto, quando você olha para a esquerda do gráfico, né, onde tem essa curva meio que exponencial ali no gráfico, né, que dá essa acentuada, aquele dali é onde você consegue ver as pools de produto constante, que é aquelas pools que eu falei que são aquelas pools mais elementares do Automated Market Maker, né, do formador de mercado, que são as pools que seguem essa regra de X vezes Y igual a K. Né? Então, a cada bin stepzinho daquele dali, o impacto de preço que é causado por essas pools é quase que imperceptível, porque é uma pool que coloca capital no range inteiro daquele par de tokens ali. Esse aqui também é interessante também. A ferramenta ela dá para a gente a visão do chamado Pair Exposure, ou a exposição ao par. E por que esse insight é interessante? Né? Porque quando a gente vê tokens expostos ao USD, né, que tem pares em USD, seja o USD, o USDC ou a stable que ele tiver par, geralmente essa informação para a gente é uma informação mais confiável. Né? Então, seriam resistências e suportes bem mais confiáveis, porque o preço da stablecoin é 1 para 1 com dólar e ela não varia muito. Exceto se tiver um DPEG ali, algo do tipo. Mas aí seria um caso muito, muito específico. Já os tokens que estão com par em Sol, pode ser que esse suporte ou resistência mude inesperadamente, né, em relação ao dólar. Porque lembrem que aquele gráfico que é apresentado ali, né, o que a gente chamou de coração do Clobber, né, que seria o principal que o Clobber tem a oferecer para a gente na ferramenta, ela é toda em relação ao USD. Então, o token Sol, se tiver uma grande variação no dia, aquele price bucket, né, ele pode variar em relação ao USD. Em pools que tem par token memecoin, né, que eu coloquei até aqui um print aqui de Popcat,
com par em USD, par em Sol e em várias memecoins, esses suportes barra resistências podem variar muito bruscamente, né? Muito selvagemmente. Então, aquilo dali não fornece muito insight para a gente. Então, caso a gente visse, né, no gráfico um price bucket muito longo, porém de um pair exposure, né, de uma posição ali, de exposição a um par, que é muito volátil também, a nossa tendência seria desconsiderar aquilo ali como uma informação muito importante. Justamente porque a meme coin vai variar muito em relação ao preço do dólar. Tanto uma meme coin quanto a outra. Aí eu coloquei aqui esse exemplo, né? Esse exemplo é do Popcat, como eu havia falado. Então a gente vê aqui no início do gráfico, né? O primeiro par é Popcat USDT, depois em USD numa corretora centralizada, depois em Sol. A maior meme coin a qual tem par com Popcat é Fartcoin. Depois uma outra SEX tem par em euro. E aí já começam a vir outras exposições a outras memecoins, porém menos expressivas ali em relação ao percentual que você tem de USD, Sol, USDC e a própria Fartcoin. Então a gente vê aqui também que tem, por exemplo, uma resistência muito grande, tem muita venda de Popcat em relação a Fartcoin, quando comparado ao que tem nas SEX, né, de USDT e USD. Ele também apresenta também gráficos de DEX e SEX, né, então a gente consegue ter uma ideia ali do quanto que tem de resistência em DEX e quanto que tem em SEX. E algo que os documentos do Klober sinaliza é que geralmente, né, a liquidez que tem numa SEX, ela é muito mais o que ele chama de fickle, né? Seria algo mais volátil, mais inconstante do que aquilo que tem em DEX. E aí ele explica que isso acontece basicamente pelo tanto de atrito que tem para você fornecer liquidez nas DEX, né? Tem um tanto de coisa que você tem que fazer, diríamos assim, para você fornecer liquidez e criar aqueles suportes e resistências a mais do que você tem que fazer numa SEX, né? Então, uma SEX ela teria muito menos atrito, né? Muito menos coisas que te impedissem de colocar uma ordem fake ali para tentar manipular o sentimento do mercado do que você fazer isso numa DEX. Então, seria mais prudente da nossa parte olhar para as informações que estão em DEX com mais carinho, né? De maneira que a gente entenda que aquela informação é mais real, mais confiável, do que olhar para as informações que estão nas corretoras centralizadas, né? Que a gente consegue manipular com muito mais facilidade, né? Não tem necessidade da gente gastar gás. Ao abrir uma pool de liquidez, você não tem necessidade... aliás, ao abrir uma pool de liquidez, você tem necessidade, muitas das vezes, de colocar um pouco de sol, né, em colateral ali, que a própria Meteora ali diz o quanto que é refundable, né, o quanto que vai ser devolvido para você e o quanto daquela pool que não será devolvido para você abrir uma posição, enquanto que numa SEX tu não tem que colocar dinheiro nenhum teu ali de colateral para abrir qualquer tipo de posição de compra ou de venda, né? E as ordens de DCA, né, que seriam o Dollar Cost Average, né? Aí nos documentos vem explicando direitinho o que eles fazem ali em relação ao DCA. Para resumir, o Klober pega essas informações e considera o impacto dela nas próximas 24 horas. Né? Então, como a gente está tomando decisões ali de curto prazo, digamos assim, quando a gente está fornecendo liquidez para pares arriscados, como memecoins, a gente costuma olhar para um prazo curto de tempo, né?
Então, ele considera só o DCA das 24 horas seguintes. Então, ele fala que esse DCA ele atua mais como uma força para empurrar o preço em uma direção, em vez de agir como uma barreira rígida, né? Então, o DCA ele causa impactos de preço muito mais acentuados no gráfico, né? Muito mais tranquilos no gráfico do que variações muito voláteis no preço. E é importante considerar tanto as ordens de DCA quanto as paredes tradicionais para a gente ter uma análise completa do que fazer em relação à nossa pool ou ao nosso trade. Aí aqui está o print, né, dos suportes e resistências por mercado. Então, lá de cima, a gente consegue ver suportes e resistências na Orca, na Meteora, né, por DLMM, as ordens de limite na Júpiter, né, os DLMM na Meteora, até chegar aqui, onde eu sinalizei em verde, nos DCA que tem na Júpiter. E ao clicar na plataforma, ele abre essa janela que te mostra como que o DCA está setado, né? Como que a média de DCAs ali está setada naquela assinatura daquele contrato, né? Então, esse DCA aqui, por exemplo, é um DCA que está com 1000 ciclos, né? Sendo que é meio que uma mistura de DCA com limit order, né? Esse DCA é meio complexozinho de entender. Então, ele coloca ali que está out of range, né? Então, ele não está fazendo DCA nesse momento, porque quem colocou essa ordem colocou para que o DCA fosse feito a partir do preço a 0,30 centavos de dólar. E sem limite para cima, obviamente, porque quanto mais alto o preço tiver, mais sol ele vai ganhar. E por fim aqui o Klober Score, né, que seria a pontuação que o Klober dá de 0 a 100, sendo que 50 indica um equilíbrio na liquidez, tanto para cima quanto para baixo do preço atual. Agora, vou mostrar para vocês ali o negócio ao vivo mesmo. Ficou alguma dúvida aí, Jota? Se quiser interromper. Tá safo, irmão. Achei interessante a ferramenta. Eu tava tentando mexer com ela aqui. Quando eu for montar uma poolzinha amanhã, eu vou avaliá-la mais de perto. Mas ultimamente Boa. tenho mexido muito com pool, então... Eu vou tentar... Então, mas o legal dessa ferramenta é que ela dá insights também para quem faz trade. Então, quando tu for abrir um trade, ela é uma ferramenta interessante também você dar uma olhada, porque tu consegue brincar com isso, né? Por Pode crer. exemplo, se você vir que tem uma resistência muito grande em determinada faixa de preço e o preço está se aproximando daquela resistência, pode ser um bom momento para você shortar o token, porque provavelmente vai ter um preço de impacto grande ali em cima, entendeu? É A porque isso aí ela tendência... só pega liquidez on-chain, né? Não, pega liquidez também de SEX também, Ah, então pica. entendeu? Então Ela invalida o meu agrega, pensamento. ela agrega liquidez da Kraken, ela agrega liquidez da Binance, agrega liquidez de um monte de corretora grande, Bybit. Aí de fato ajuda, Aí, porque se pô, fosse só de DEX, tipo, não mudaria muita coisa, né? Porque a maior parte da liquidez está em SEX. não, ela agrega Mas, liquidez de tudo quanto é lugar. E ela mostra ele também. Vou abrir aqui agora para a gente ter uma ideia legal aqui, de como que a gente pode brincar com isso também. Bom, eu abri aqui agora na Sol Meteor, né, na Meteor Eye, que é uma ferramenta aqui que ajuda a gente a dar uma olhada nos tokens que estão bombando para fazer pool de liquidez. Eu vou escolher um token aqui. Vamos ver alguma coisa que está com FDVzinho aqui, mais ou menos. Vou abrir nesse gráfico aqui da startup.
Vou abrir o GMGN aqui agora. Já vou copiar aqui o endereço. Enquanto o gráfico abre aqui, a gente dá uma olhada na cara dessa moeda em termos de distribuição de liquidez na Clobber. Então, olha aqui, ó. Primeira coisa para a gente fazer aqui, de maneira que a gente consiga... Quem abriu uma pool aqui agora e está saindo aqui, tá bem esse cara. Só teve que ter muito estômago. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui para a gente conseguir usar bem essa ferramenta, já está feito, na verdade, porque eu já estava mexendo, né? Então eu tenho colocado o Price Action, aqui eu coloco o Price e aqui eu coloco o SD, logo ali em cima, tá vendo? Se tiver em sol, não vai ficar legal, porque a ferramenta da Clobber, ela mostra o preço atual em sol, em USD, desculpa. Então, é interessante que a gente deixe tudo em USD e aqui em cima, ao invés de deixar o Market Cap, deixe em Price. Então, a gente consegue ver aqui que o preço dela está 0,268. E a primeira coisa que a gente já nota aqui é que o preço não está igual ao gráfico. Está 0,0107 dólar. Por que isso? Porque não foi atualizado. Para atualizar o dado, você vai precisar estar com a conta comprada, né? Você vai ter que pagar a ferramenta. Aí vai de cada um, vai da necessidade de cada um. Opa, já atualizou, né? Então vou puxar o range aqui para baixo, para a gente ver bastante do que está acontecendo aqui em termos de distribuição de liquidez nesse gráfico. Vou colocar aqui também para mostrar aquelas pools que a gente conversou durante o slide de produto constante, que vai abrir aqui do lado esquerdo aqui do gráfico agora. Abriu. Deixa eu só abrir essa tela aqui. Pronto. E vou puxar um pouco para cima também para a gente ver o quanto de resistência tem mais para cima, né? O quanto que a galera está querendo vender esse negócio mais para cima. Vou botar aqui em 200% para cima. Beleza. Já dá para ter uma ideia legal. Logo aqui próximo ao preço atual, já tem algumas resistências grandes aqui que a gente consegue ver. Ó. Essa resistência aqui já tem 26 mil dólares de resistência, logo no comecinho. Esse gráfico aqui ao lado direito mostra o acumulado conforme o preço do token vai subindo. Então, notem que aqui, logo pouco depois do preço atual, tem um acumulado muito íngreme, né? O que quer dizer o quê? Quer dizer que esse negócio tem muita ordem de venda logo a poucos preços acima, né? A poucos centavos acima do preço atual. E aí, como é que a gente consegue usar isso também a nosso favor dentro do gráfico? Deixa eu abrir aqui o gráfico. A gente está vendo aqui, 0,26, preço atual. E aqui no Clobber, a gente vê que até o preço, vou ver aqui onde tem a maior concentração de resistência, tá? Até o
até o preço de 0,067, a gente tem 788 mil dólares de resistência. Então, eu vou lá no gráfico e vou marcar esse negócio aqui, para a gente ter uma ideia. 0,0678. Eu quero achar aqui a reguinha para baixo. Achei. Price range. É 0,0678. Vamos ver onde está esse negócio. Passamos. 0,067. Vou deixar aqui no 0,067. Pronto. Deixa eu puxar isso aqui um pouco para baixo para ficar melhor da gente visualizar. Deixa eu abrir isso aqui também para a gente entender que é um range para baixo, né? Opa. 0067, sabe? Beleza. Então, daqui para baixo, foi onde a gente viu aqui, 0067, a gente tem 788 mil dólares de resistência. Então, para esse gráfico voltar aqui para baixo, a gente precisa de uma saída líquida de quase 1 milhão de dólares desse token. O que é uma saída líquida? Significa que só vai ter venda a ponto de toda a liquidez que está disposta, tanto nas corretoras centralizadas e descentralizadas e em todas as pools de liquidez possíveis, vão consumir essas vendas, né? Vão honrar o compromisso da venda desse token, e o preço desse token vai voltar aqui para baixo. Então, isso que a gente consegue obter de informação aqui nesse suporte e resistência agregado. Então, a gente consegue ter uma ideia muito boa em termos de fluxo de capital que tem que acontecer aqui para que isso ocorra. E dando uma olhada nesse gráfico aqui também, a gente vê algo muito bullish para o gráfico, porque tem muito mais resistência, né, a preços baixos, digamos assim, tem muito mais suporte, né, para baixo do que resistência para cima. Então, olhando assim, é um gráfico que para mim seria um gráfico bullish, né? Seria um gráfico que eu não shortaria com muita facilidade. E é um gráfico interessante para abrir pool também, porque tem muita resistência para baixo. Então, a tendência é que, por mais que exista uma queda de preço nesse momento agora, esse preço volte a subir. E para cima a mesma coisa também. Então, para cima a gente consegue ver a mesma coisa. A um preço de 0,044, a gente tem 236 mil de resistência. Então, lá no gráfico, isso quer dizer isso aqui. Eu vou mudar as cores aqui para ficar um negócio mais 0044. Bem aqui. Bom. Deixar aqui verde. Aliás, vermelho mesmo, porque aqui é a resistência, né? E aqui verde.
que era a resistência? A resistência era de 236 mil dólares. Então, copia e cola aqui e altera. Então, para esse negócio subir até aquele preço ali, deixa eu tirar esse indicador daqui para melhorar. Então, para esse negócio aqui subir até aqui, a gente precisa que ali, ó, naquela liquidez, ó, a gente precisa que esse 1 milhão de liquidez que tem nesse token vire 1,2 milhões de liquidez. Nesse momento, a gente conseguiria romper toda a resistência, né? E também a mesma coisa que serve para cair, serve para subir também. Isso aqui teria que ser entrada líquida, né? Porque até então a gente está falando de liquidez, né? A liquidez nada mais é do que um capital que está disposto a determinados níveis de preço, predispostos a fazer determinado tipo de negociação, seja de compra, seja de venda. Mas aquelas ordens, né? Aquelas negociações spot, aquelas negociações que a pessoa entra na Júpiter ou então entra na Binance e faz ali no momento, é o que acaba definindo ali o price action, né? A ação do preço, de acordo com o que encontra de liquidez em contrapartida. Então, o que está acontecendo no mercado se houver muitas compras ali a ponto de entrar 236 mil dólares líquidos, o que isso significa? Que eu vou ter que ter, provavelmente vou ter que ter mais de 236 mil dólares entrando, porque, inevitavelmente, haverá pessoas vendendo nesse mesmo momento. Então, para superar essa barreira de resistências, né, de liquidez ali nas corretoras descentralizadas e centralizadas, de ordens diversas que a gente viu na apresentação que já estão pré-determinadas, e isso muda a todo momento, né? O mercado é dinâmico. A todo momento tem gente tirando ordem que colocou, tem gente abrindo pool de liquidez assim para cima, assado para baixo. Então, a todo momento isso está mudando. Isso aqui é um mero retrato, né? Esse gráfico que a gente olhou aqui, com a ajuda do Klober, é um mero retrato do momento atual. É só para a gente ter uma noção do que pode acontecer nesse gráfico aqui em termos de suporte, resistência e ação de preço. Agora, voltando aqui para a ferramenta, para a gente dar mais uma passada no que a gente pode fazer com ela. Primeiro aqui, né, tá logo na parte superior, tem a pontuação da Klober, né? Então, está falando aqui que tem uma pressão de venda muito grande, né? Que foi aquilo que a gente comentou logo quando a gente abriu o gráfico. Mas tem uma pressão de venda muito grande próximo ao preço atual, né? Quando a gente abre esse range do jeito que abriu, a gente vê que temos muita resistência aqui para baixo, né? Então, em que pese a pontuação da Klober tá como pressão de venda muito grande, esse seria um gráfico que, por exemplo, eu abriria uma pool se visse muito volume acontecendo nele, porque é um gráfico que está com muita resistência, muito suporte para baixo, né? Então, parece que esse negócio não vai a zero muito cedo, porém, a ação de preço dele tende a cair um pouco, né? Então, a gente conseguiria fazer alguma taxa e depois
aquilo dali vai ser recomprado, né? Especulações. Aqui embaixo tem essa barra para a gente ver o quanto de range que a gente quer olhar do gráfico, né? Então a gente consegue olhar até menos 100% para baixo. Aqui está limitando até menos 91%. E para cima a gente consegue ver até 1000%, se não me engano. Foi até mais um pouco agora, 1100%. Que já não tem quase nada de liquidez, mas tem alguns loucos aqui, ó. Teve alguém que deixou uma ordem aqui, ó. Foi uma ordem numa DEX. Olha que legal, cara. A gente abriu o gráfico aqui agora, é a primeira vez que eu estou abrindo o gráfico. Deixa eu fechar aqui de novo para mostrar. E eu vi uma ordenzinha minúscula lá em cima, naquele preço. E aqui nessa ordem, tem o suporte e resistência por tipo de exchange. Então a gente vê que é numa DEX, não é numa SEX. Por source, né? Como que é essa ordem, que é uma ordem limite, em qual par que ela está, né? Então ela está para comprar sol. E por mercado também, que é uma ordem limite na Júpiter. Vou fechar aqui para a gente continuar dando uma passada na ferramenta. E aqui embaixo, galera, aqui tem um gráfico, né, mostrando o horário, né, o preço por hora, mas eu prefiro trabalhar com o gráfico do GMGN aberto aqui concomitantemente. E aqui embaixo tem outras informações, né? Suporte e resistência por mercado, suporte e resistência por token pareado, que foi aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Nesse token aqui da startup. Tem Pasternak, né? Não, aliás, tem um suporte de $30 de Pasternak. Tem resistência em DUP, em Fartcoin, em USDT, USDC e Sol. Então a gente consegue ter muita informação legal aqui. E para fechar o balão aqui também, tem essa parte aqui de watchlist, que você consegue adicionar tokens ali. Deixa eu ver, browse tokens. Então tu consegue ver os principais tokens aqui, né? Ele faz um compilado aqui com base no score. Quanto mais suporte tiver em relação à resistência, ele coloca aqui o score maior. Então ele colocou esse meme stock aqui como o maior score aqui, por dia. Aqui tem a parte de aprendizado, então você consegue dar uma olhada aqui na documentação dele, eles explicam tudo, o que é o Clobber, como que você faz aquela análise de par exposto, o que tem de DCA, enfim, tudo aquilo que eu mostrei mais cedo na call. E aqui também tem uma área interessante também, que são as estratégias de trading, né? Então essa área aqui é uma área interessante para a galera dar uma olhada com calma. Não coloquei isso na aula porque ia ficar muito maçante, né? Ia ficar uma coisa muito técnica. A ideia daqui foi basicamente mostrar a ferramenta. E aqui é a área que você consegue comprar a ferramenta paga, né? Então tem aqui as opções de compra, né? Você pode comprar com cartão ou então com cripto. Tem os pacotes aqui também que ele te oferece quando tu vai comprar. E aqui ficam os créditos também. Então, toda vez que você vai lá e clica para atualizar, tu gasta um crédito. Começa com 3.000 aqui. Então, eu já usei aqui 21 créditos até agora. E também tem um programa de referral, né? Que eu
deixei aqui no YouTube, deixei o link. E depois, quem quiser usar meu referral, é esse aqui também. VXNHUJ. Galera que estiver assistindo aí pelo YouTube, já se inscreve aí, dá aquele like maroto para me ajudar. Que esse é o primeiro vídeo que eu tô postando no YouTube. Primeira vez que eu tô colocando a cara a tapa aí para começar a ajudar a rapaziada. Bom, a live é essa, galera. Espero ter ajudado. Quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, seja no YouTube, ou então manda pelo Instagram, ou então deixa lá nos comentários no Twitter também, que está sendo streamado nesses locais aí, e eu tento responder ali no ponto a ponto. Obrigado aí pela audiência, quem apareceu. Deixa o like aí, deixa a curtida, e tamo junto. Fiquem atentos aí para as próximas aulas. Forte abraço.